give you love, but you ration yours. You open up just to close the door, just to close the door. I stay up late, trying to read your mind. I can't read your mind, but your love got rules that change all the time. Change all the time. Why are you always halfway in? Got me drowning when I know I could swim. If you love me, baby, say it with your chest. Yeah, tired of the maybes, I just want the yes. Don't blame me. Oi, gente. Eu tava aqui estudando gramática e tem um tempo que eu queria falar um pouco disso com vocês. Eu precisei pedir demissão do meu emprego e quis aproveitar esse tempo para estudar gramática, porque eu percebi um déficit muito grande meu com relação a aspectos básicos da gramática. Em algum momento eu já comentei que a gente acaba focando em outros aspectos na graduação, a gente acaba estudando, pelo menos eu acabei estudando gramática de maneira mais superficial, porque precisava focar em outras coisas, e eu sabia que depois eu ia precisar correr atrás disso. E aí chegou a hora. Eu vou deixar aqui como recomendação para vocês uma aula da professora Rosane Reis, que foi o que me ajudou muito, que é algo mais ou menos assim, como estudar sintaxe, algo assim. Que ela ajuda a como estudar essa parte da gramática, né? E aí ela falou muito sobre comparar os conceitos de vários autores de gramáticas diferentes, para comparar várias opiniões, vários pontos de vista acerca daquele mesmo tópico, né? E só depois ir tirando suas próprias conclusões, anotando o que você concorda, o que você não concorda, para ir tendo um domínio maior daquele assunto, né? Eu voltei no começo, tô estudando frase, oração e período, para poder ir para as orações subordinadas e toda aquela coisa toda. Eu comecei por esse porque, como eu tô corrigindo redação, eu acho que algo muito presente é essa questão da construção sintática, das orações truncadas, e eu acho que ter um domínio maior desse aspecto vai ajudar nesse sentido, e aí eu já, né, acabo unindo o útil ao agradável. Então, nesse período agora eu tô focando na gramática, e eu acho que é importante a gente entender, acho que eu já falei algumas vezes aqui sobre isso, a gente não vai sair da faculdade pronto, né? É como se a faculdade fosse só o ponto de partida, e aí agora a gente corre atrás de estar sempre estudando, se atualizando das coisas, ou até mesmo indo atrás do mais básico. E eu vou aproveitando esse tempo para ir me aperfeiçoando, sabe? Para as próximas oportunidades, para que eu esteja mais preparada nesse sentido, e cada vez para sair dominando mais os assuntos e enfim. E aí, nesse meio tempo, eu também voltei a ler Dom Casmurro. Eu já tinha tentado ler numa outra versão, que eu acho que ela é original, algo assim, com português daquela época. Eu confesso a vocês que é a terceira vez que eu tô lendo. Eu fico meio assim de falar, mas eu nunca consegui ler todo. Mas eu acho que dessa vez vai, porque pela primeira vez eu tô conseguindo acompanhar. Eu acho que eu tô com o cérebro mais descansado, mas acho que também mais maduro, digamos assim. Mais acostumado com as leituras, nesse sentido. Que agora eu tô conseguindo ler os capítulos e não ficar perdida, e eu tô conseguindo acompanhar. Porque eu confesso que são muitos parênteses que são abertos, né? Tipo, às vezes o Machado, ele abre um capítulo só pra explicar uma expressão que foi usada, ou pra falar da vida de um personagem que entrou. Cada personagem que entra, ele explica detalhadamente, né, a vida daquele personagem. Então, às vezes, é muito fácil de você se dispersar do enredo principal. Mas até então eu tô gostando, tá sendo uma leitura além de entendível, tá sendo prazeroso, tô gostando de acompanhar. Tô na parte ainda que ele tá tentando falar com o primo, o tio que mora na casa dele, pra ajudar ele a convencer a mãe pra que ele não vá pro seminário. E eu tô gostando bastante, eu fico muito encantada com muitas coisas da escrita de Machado. É a que mais me deixa empolgada em vários aspectos. Eu acho muito legal, tipo, ele começa explicando o nome do livro. Que aí, inclusive, eu voltei a ler de novo, porque
Apareceu pra mim um vídeo no YouTube com uma música que é Elephant Gun. Eu não sei se é o nome da banda que é Elephant Gun ou se é o nome da música. Alguma coisa assim. E aí tava, não sei, eu acho que não era da banda, mas alguém fez algum edit com uma parte da série Capitu, que eu não sabia que existia. E aí, o ator que tava fazendo o Bentinho era um ator que fazia o Hugo em Novo Mundo, que eu tava assistindo. E aí eu fiquei, caramba, só que era ele criança. E eu fiquei muito empolgada, eu fui atrás dessa série na Globoplay. E tem a série Capitu. E aí eu fui, por curiosidade, fui dar uma olhada. E aí, logo no início, começa com essa cena do primeiro capítulo. Que é ele explicando o porquê de Dom Casmurro. E aí eu, caramba, eu sei. Eu já tinha lido algumas vezes esse primeiro capítulo, né? E aí eu fiquei, caraca, muito massa quando ele vai contando ali e algo que você já leu e ele vai falando, né? Aí me deu vontade de ler de novo. E aí eu tô lendo. Mas eu acho muito legal essa parte do... Quando ele vai explicar por que é Dom Casmurro. E aí ele sempre traz uma coisa assim, tipo... que ele tava no trem, né? Ele tava no trem e aí teve uma divergência com alguém lá. E aí o cara saiu gritando, chamando ele de Dom Casmurro. E aí depois ele explica o porquê que ele fez esse livro. Não o Machado, né? O narrador, né? O Benquinho. Ele vai explicando porque que ele fez o livro e nada de muito mirabolante também. E aí depois começa a história e enfim, é muito legal, assim, quando você consegue entender e pegar no tranco. Eu acho que é bem legal. E aí hoje também, eu filmei pra vocês, eu tava no salão esperando a minha mãe, eu levei a Alice, porque eu achei que ia ser mais fácil de ler enquanto eu esperava. E aí, eu cheguei numa parte... Alice no País das Maravilhas, no caso, né? O primeiro. Eu fico, toda vez que eu leio esse livro, eu fico encantada como é que alguém pode ser tão criativo, pode usar as palavras dessa forma e pode pensar coisas tão... Sabe? E eu acho muito legal também o quanto os absurdos não são tidos como absurdos. Então, por exemplo, quando o chapeleiro vai falar do porquê que eles têm... Porque ele explica assim, quando Alice fala alguma coisa do relógio, e aí o relógio da lebre, eu acho, marca os anos e não as horas. E aí ela, mas não faz sentido marcar os anos, porque os anos... Não, ela não fala que não faz sentido, mas ela diz que o nosso relógio marca as horas, porque os anos não precisa, porque tem uma duração grande, né? Uma duração maior. Aí eles começam a discutir sobre o tempo, e aí ele fala alguma coisa aqui pra Alice no sentido de que ela não tem que... Aqui, ó. Alice esperava a lebre. Que relógio engraçado, comentou ela. Mostra os dias do mês, mas não as horas. E por que deveria? Resmungou o chapeleiro. Por acaso o seu relógio mostra o ano? Claro que não, respondeu Alice. Mas o ano continua sendo o mesmo por um bom tempo. Mesmo motivo pelo qual o meu não mostra as horas, disse o chapeleiro. Alice se sentia atordoada, a frase do chapeleiro parecia não fazer o menor sentido, embora estivesse linguisticamente correta. Não entendi, Patavina, disse ela, tentando soar o mais educada possível. O Arganaz pegou no sono de novo, que aí vai mostrar aqui outra coisa. E aí... sim, aí volta pra o... E aí volta pra charada que o chapeleiro perguntou pra Alice. E ela não sabia a resposta. Aí ele, e a gente também não. E aí ela diz que eles deveriam fazer outra coisa do que perder tempo. E aí é quando ele diz... Aí ela, acho que vocês deveriam fazer algo melhor com o tempo do que desperdiçá-lo com charadas sem resposta. E aí ele, se você conhecesse o tempo tão bem quanto eu, disse o chapeleiro, não falaria sobre ele, e sim com ele. E aí Alice respondeu, talvez não, com cautela, mas sei que preciso marcá-lo quando escuto música. Então tá explicado, disse o chapeleiro, ele não suporta ninguém marcando em cima dele. Ora, quando se tem um bom relacionamento com o tempo, ele permite que se faça praticamente tudo o que quiser com as horas. Por exemplo, imagine que são 9 da manhã, hora de começar as aulas. Você só teria que dar
deixa para o tempo e o relógio avançaria num piscar de olhos. Quando você olhasse de novo, já marcaria 1h30 da tarde, bem na hora do almoço. E aí, em vez de ela se dizer, tipo, nada a ver, ela diz: seria maravilhoso, sem dúvida, comentou Alice, pensativa. O problema é que ainda não estaria com fome para almoçar. Eu amo como isso acontece em vários momentos. Tipo, é como ela viaja junto com eles, sabe? E ela não precisa fazer esforço pra isso. As respostas são muito naturais. E tem outros aspectos também que fazem parecer muito um sonho. A sensação é que a gente tá num sonho doido, de que uma hora você tá grande, outra hora tá pequeno, uma hora você pega um bebê no colo, daqui a pouco o bebê é um porco. É muito louco nesse sentido. Teve outra coisa também que eu marquei mentalmente para trazer para vocês, que é, tá. Lembra no filme quando o gato, quando ele aparece e some, ele vai desaparecendo, vai ficando assim, vai desaparecendo mesmo, ele não some, ele vai desaparecendo, vai apagando, digamos assim. É porque no livro, bom, eu entendo que seja uma coisa de adaptação, né? Tem uma parte que a Alice está conversando com o gato e ele some e aparece o tempo todo. Só que é muito abrupto. E aí ela reclama. Aí ela diz assim: gostaria que você não ficasse aparecendo e desaparecendo assim de repente. Tá me deixando zonza. Está bem, respondeu o gato. Dessa vez começou a desaparecer aos poucos. Tipo, é sutil, mas quando eu li, eu lembrei muito do filme, que ele desaparece aos poucos. Mas no livro não foi sempre assim. Ele desaparecia rápido e depois que ela reclama que ele vai desaparecendo aos poucos. E aí a Darkseid colocou a ilustração assim. E nossa, essa edição é maravilhosa. Eu acho que até comentei com vocês já que antes da obra em si, né, vem a gente tem a introdução, que aí fala um pouco sobre o livro, sobre a Alice de verdade, né, sobre o Carol. E, nossa, é muito, muito bom. E é isso, tipo, vai ter muitos absurdos e ela vai lidar com... Tipo, em alguns momentos você vê que ela meio que discorda ali, mas em outros ela vai super na onda e é muito engraçado. Inclusive, eu comecei a falar isso tudo pra chegar numa parte que eu esqueci. Quando ele fala isso das horas, ele vai contar a história lá do porquê, do dia que ele conversou com o tempo e porquê que ele rompeu o relacionamento com o tempo. E aí vai ter lá, enfim. E com isso, é sempre 6 da tarde. Porque, enfim, ele parou de... Enfim, é sempre 6 da tarde. E aí, nisso que é sempre 6 da tarde, a Alice diz, por isso... que é sempre hora do chá, um negócio assim, porque ela encontra com eles estão numa mesa de chá. E a mesa é gigante. E aí, quando ela chega... Essa coisa é muito boa. Quando ela chega pra sentar, aí eles dizem que não tem lugar, só que tem vários lugares. E aí depois eles explicam que, como é sempre hora do chá, não dá tempo de lavar a louça. Então, eles vão trocando de cadeira. Porque a louça tá suja, então eles vão pra próxima que tá limpa. Então eles vão mudando de cadeira. E aí a Alice pergunta, tá, e quando todas estão sujas, o que vocês fazem? Ao invés de questionar o porquê dessa, sabe? E aí ela diz, o que vocês fazem quando todas as louças estão sujas? Aí a Lebre vai e muda de assunto. E aí a gente fica sem saber o que eles fazem quando todas as louças estão sujas. Mas uma parte muito engraçada quando eles dizem que... Quando eles oferecem vinho pra Alice. Porque... ela diz assim... Quer dizer, é meio sem noção também. É um livro muito bom, porque ninguém é, tipo, muito agradável, assim. Tipo, não é ninguém muito agradávelzinho, docinho de lidar. Todo mundo é meio esquisito. Inclusive, o nome do capítulo é Chá com Gente Doida. A mesa estava posta sobre uma árvore na frente da casa. A lebre de março tem um motivo específico para ser lebre de março. Deixei para vocês pesquisarem. Mas, enfim, a lebre de março e o chapeleiro tomavam chá. Havia entre eles o arganaz, um pequeno roedor que dormia no sono alto, enfim, aí vem aqui. Quando a Alice chega, eles dizem que não tem espaço, e ela diz que tem espaço, porque a mesa é gigante. A lebre diz
tome um pouco de vinho. E aí a Alice diz, não tô vendo nenhum vinho. E aí a lebre diz, porque não tem. Aí ela, então não foi muito educado da sua parte oferecer. Aí eles, e não foi educado da sua parte sentar à mesa sem ter sido convidada. Eu amei essa parte. Enfim, é muito legal. Essa versão é muito bonita, repito, né? E é muito agradável. É como se fosse a fonte da letra é como se fosse de máquina de escrever, e a folha é bem amarela, ela é bem áspera. É muito agradável para os olhos, tem muita informação. Tem as fotos da Alice de verdade, do Carol, toda a história. Tem prints, né, fotos do manuscrito. Enfim, é uma leitura muito boa. Eu vou voltar aqui para gramática, mas eu queria trazer isso para vocês, né? Trazer essa atualização de que eu tô agora só com as correções de redação e focando agora no meu aprimoramento, digamos assim, de me aprofundar nos assuntos de gramática e ver outras coisas também, né? Uma pós, estudar para algumas coisas aí, e é meu foco agora aproveitar esse tempo. Tô muito grata por ter esse tempo, né? Por conseguir ficar esse tempo menos ocupada para poder conseguir focar nessas coisas. E tem sido bom para mim, no sentido de aprender as coisas e da ansiedade, né? De conseguir desacelerar um pouco. Mas é isso, no mais, e aí eu vou voltar aqui agora. Eu lembrei agora também de uma parte muito boa, que é muito clássica, quando ela pergunta qual caminho deve seguir. Alice, prosseguindo, poderia, por gentileza, me dizer para onde devo ir? Aí o gato, isso depende de aonde você quer chegar. Tanto faz, disse Alice. Então qualquer caminho serve. Desde que eu chegue em algum lugar, explicou Alice. Chegará longe, com certeza, respondeu o gato. Contanto que caminhe bastante. E aí a Alice fica meio assim, não sabe o que responder, não sabe, enfim. E aí vai e muda de assunto. E aí, eu basicamente tô fazendo o passo a passo que a professora Rosane falou, que é o básico, né? Que é basicamente ler as definições, ler as explicações sobre aquilo em diferentes autores. Ela indicou muito a gramática do Celso Cunha e outras, mas eu lembro dela ter dado ênfase nessa. E aí eu tô usando uma que eu tenho aqui, comparando com a do Celso Cunha. Ela falou que o ideal seriam 5, mas por enquanto eu tô começando com 2, depois eu vou abrangendo. E aí, você lê, anota, assim, faz os apontamentos e entende ali o que foi explicado. E aí, a partir disso, você mesmo faz as suas próprias anotações sobre aquilo. E aí, com a mente fresca, finalmente eu tô conseguindo explicar para mim mesma, escrever com as minhas palavras o que é aquilo. Então, o que é uma oração, o que é um período, o que é uma frase, o que é, sabe? E aí você realmente entendeu, quando você consegue explicar aquilo, sabe? Sem precisar copiar, sem precisar olhar o que é que o autor fala sobre, né? Quando você finalmente consegue explicar com as suas palavras. Eu acho que depois é a parte de resolver exercícios, mas ainda tô nessa parte mais teórica. E, enfim, é isso. Eu acho que o principal pra mim hoje é estar com a mente mais fresca e conseguir não estar atolada com 300 mil coisas, que aí eu não conseguia assimilar as coisas direito. Ficava, entendi, mas não consigo explicar. Não. Agora eu tô conseguindo ler, entender e explicar. Então já é uma vitória. Chest, yeah. Tired of the maybes, I just want the yes. Don't play me like a song on the spin. If you ride for me, then ride to the end. Don't wanna love this paper thin. So why you always halfway in? Why you always halfway in? Got me drowning when I know I could swim. If you love me, baby, say it with your chest. Yeah, tired of the maybes, I just want the yes.